Eu converso com Murilo Bustamante, promotor de justiça, coordenador de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Doutor, antes nós falamos especificamente sobre a questão da região dos lagos e da atuação do parceiro privado, a Prolagos, que venceu uma concorrência para atuar na área de saneamento. O caso foi resolvido lá? Olha, Que não houve consulta pública antes, não houve consulta da sociedade, mas resolveu-se o problema? A situação da região dos lagos com o contrato da Prolagos ela é permanente, o contrato se estende e nunca vamos dizer que o caso foi resolvido, mas o caso melhorou bastante, porque a Prolagos mudou a sua postura, se aproximou da população, a agência reguladora reconheceu a importância da sociedade civil e passou a atender a sua demanda de integração, de participação das câmaras técnicas. Houve uma aproximação das prefeituras com esse comitê, o Comitê de Bacia, que passou a gerir e desenvolver as estratégias de gestão do saneamento e de água e esgoto na região. O que eu diria é que houve lá uma despolitização de uma questão técnica, eminentemente técnica e social, que é a questão do saneamento. Então, houve uma melhora significativa. O ideal, ainda não chegamos, porque nós temos muito que avançar em números de abastecimento, e de coleta e tratamento para chegar à desejada universalização. Agora, como gestão, como instrumento de gestão, acredito que possa servir de referência àquelas cidades que tenham ainda dificuldade em estabelecer uma integração entre todos os atores que cuidam da questão do saneamento. Então, é um exemplo de sucesso. Doutor, na primeira e segunda parte dessa entrevista, nós ouvimos várias críticas à atuação do poder público, que às vezes se apressa e não consulta a sociedade, age em determinado momento até na legalidade, mas esquece dessa outra parte e gera um problema, de uma empresa que acha que também está tudo certo porque foi contratada via licitação, mas não consultou a sociedade, gera um outro problema. Esses, evidentemente, são os defeitos do contratante e da contratada. Mas eu vou fazer uma provocação agora ao Ministério Público. Não raro, no ano passado, nós tivemos um grande evento pelo Instituto Trata Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, e vários operadores estavam lá, alguns públicos, outros privados, ou seja, não era um problema dessa eterna briga pouco importante se o operador é público, se o operador é privado. Precisa saber se é eficiente, se presta bom serviço, a bom preço para a população. Mas, enfim. E ali, independentemente se público ou privado, eles fazem uma conta de quanto que de saneamento foi levado para a sociedade. E na conta, não se levava ali, a rigor, as áreas que eram ocupadas irregularmente. Então, eu dizia assim, eu tenho 70% de coleta e saneamento. Mas eu tenho, por exemplo, uma área de, sei lá, 500 mil metros quadrados, que está ocupada irregularmente, em que a empresa não pode levar saneamento porque o Ministério Público vai contra a empresa e processa a empresa, reclama da empresa. Mas aí ela faz uma conta que é, em tese, otimista, mas é menos otimista do que verdadeiramente é, porque eu continuo com gente gerando esgoto numa área que não deveria estar morando. O fato é, eu continuo com o problema e eu não posso questionar os números da empresa porque ela tem que agir dentro da legalidade. O que fazer nessa hora? Se a empresa leva saneamento, ela pode sofrer uma punição por parte do Ministério Público, que vai reclamar na justiça da empresa, porque ela atua numa área irregular. Nós tivemos essa tragédia agora no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, em que a ocupação irregular virou a notícia do país. Ainda bem por esse aspecto, porque vai se discutir verdadeiramente por que tanta gente mora em local de proteção de manancial, em local de proteção ambiental, em local de risco à vida. O que fazer nessa hora? Olha, antes eu queria colocar que essa tragédia da região serrana recente não foi a primeira a colocar. Nós, todo ano, temos 2, 3, 4 tragédias que trazem ao tema de discussão e depois de 1 mês, 2 meses se perdem. E acredito que até mesmo essa tragédia, que hoje bate mais de 800 mortos, ela pode vir a se perder ao longo do tempo. O que nós não podemos deixar é que isso se perca. Esse debate tem que continuar aceso, tem que continuar aberto. Esse debate passa pela questão de ocupações irregulares, passa a questão de saneamento, seja de drenagem, seja de abastecimento de água, esgotamento, condições de dignidade e de qualidade ambiental e saúde daquela região. Eu acho que a questão passa, por exemplo, pelo papel do Ministério Público, a provocação que foi feita. O Ministério Público, nós temos que pensar qual é o seu papel, qual é o seu perfil constitucional. O Ministério Público não tem, infelizmente ou felizmente, uma obrigação de resultado. Ele é um instrumento, ele deve agir. A sua obrigação é usar todos os instrumentos disponíveis da forma mais eficiente possível. Agora, o Ministério Público não consegue garantir o resultado. Digo isso porque o Ministério Público não é o juiz
que vai determinar uma remoção. Não é o executivo que vai realizar e efetuar o projeto. Ele recomenda, ele requer, ele pede em juízo, mas ele não pode garantir o resultado. Mas não dá uma ideia de imobilismo? Em certo momento, eu tenho um problema que parece insolúvel, que vai terminar, lamentavelmente, em tragédia. Se não for reocupada, numa tragédia só. Se for reocupada, provavelmente numa segunda tragédia. Não dá uma sensação de imobilismo? O que faz o cidadão que, por exemplo, paga impostos, que pagam os serviços das prefeituras, dos estados, que pagam os serviços dos promotores, que pagam os serviços que as prefeituras repassam aos operadores privados? Ao cidadão dá a sensação de que estou órfão. Eu discordo dessa afirmação. Eu dou o exemplo, mais uma vez, da região serrana, na cidade de Friburgo, quando nós tivemos mais de 20 ações de remoção. Cada bairro daquele afetado tinha uma ação civil pública do Ministério Público buscando a remoção e adequação daquelas ocupações. Não onde era permissível a ocupação, a sua estabilização com obras de saneamento, não onde não era permissível a ocupação, a sua remoção. Cada um daqueles bairros afetados teve a ação do Ministério Público. Antes mesmo dessa ação, diversas tratativas, recomendações, reuniões foram feitas em busca dessa solução. Mas, como eu disse, não temos como garantir o resultado. O que nós temos que garantir é a ação. Por isso que eu discordo que a sociedade estaria órfã. O Ministério Público vem agindo, ele se mobiliza, ele age nesse sentido. O que ele não pode é garantir o resultado efetivo. Eu tenho problema, então, de agilidade e eficiência por parte do órgão, não só o fiscalizador, o órgão realizador, é isso? Do realizador. Principalmente das prefeituras, a quem cabe a gestão da cidade. Ou da empresa que foi contratada. Da empresa, porque presta os serviços mediante contrato, e do judiciário, que estabelece uma postura patrimonialista, garantista e que não toma as decisões, ao menos no tempo hábil. Houve uma situação em Teresópolis, uma das cidades altamente afetadas, agora com a região serrana, em que ações civis públicas perderam o objeto, porque o pedido de remoção, que nunca foi dado, nunca foi definido pelo judiciário, foi dado pela natureza. Então, remoções que eram consideradas como ocupações consolidadas, como aquelas que não há mais solução, a natureza demonstrou que ali elas não poderiam ficar e removeu, infelizmente, dentro de uma tragédia. Então, o que eu acho que nessas lições que nós aprendemos em ano passado, com a tragédia de Angra dos Reis, ano passado, com a tragédia de Niterói, o Morro do Bumba em Niterói, este ano, já com a tragédia da região serrana, é que esse debate não pode morrer, que esse debate tem que se desenvolver e reconhecermos que ocupações em áreas frágeis, ocupações em áreas de risco, não podem ser permitidas. E as intervenções de estabilização de terreno e, por consequência, de saneamento, de acessibilidade, de vias, de drenagem, de esgoto, elas têm que ser feitas sim, e também são cobradas por todas as partes, mas reconhecendo a natureza geomorfológica, hidrológica do local. Não raro, o senhor fez menção à justiça que não raro não responde no tempo que deveria ou com a agilidade que deveria. A gente vai falar daqui a pouco sobre as questões especificamente dos grandes eventos que o Brasil vai ter. Nós temos uma Copa do Mundo que vai envolver várias cidades brasileiras, especificamente um evento olímpico na cidade do Rio de Janeiro, o estado onde o senhor atua. Mas, para terminar esse assunto primeiramente, se eu tenho um problema de remoção de pessoas detectado em setembro, um mês de setembro, ainda um mês que não está chovendo no país, não está chovendo com a quantidade que chove, com a precipitação que se tem nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Se o Ministério Público entra com uma ação na Justiça para a remoção daquelas pessoas, porque está antevendo geologicamente um problema, ali vai acontecer uma tragédia. A Justiça tem como agir rapidamente e determinar uma decisão a tempo hábil de a Prefeitura, ou seja lá que órgão, conseguir remover as pessoas? Legalmente, sim. Deveria, mas consegue fazer? Acho, infelizmente, não com a taxa de sucesso que gostaríamos. Agora, que há instrumentos jurídicos, que há mecanismos de se conseguir uma tutela de cautela, uma tutela antecipada, eles existem. O problema é quando o juiz não toma a fio esta questão, esses instrumentos, não se preocupa como, a nosso ver, deveria, e, por exemplo, determina a citação do poder público e aguarda a sua resposta. O prazo de contestação do município numa ação civil pública é de 60 dias. Então, só o prazo de resposta já inviabilizaria o resultado. Agora, as medidas vão sendo feitas. E, por isso, o Ministério Público passa, diante desse cenário de inabilidade do Judiciário, digamos, uma falta de compreensão por parte do Judiciário,
diante da natureza e gravidade dessas questões, o Ministério Público passa a tentar agir preventivamente, se integrando com o poder público. No caso das ocupações irregulares, o trâmite a ser feito é, primeiro, um mapeamento. E você vê, mais uma vez, dando exemplo de Friburgo e Teresópolis, apenas o primeiro distrito, o centro da cidade, possuía um mapeamento. Perfeito. Nenhuma outra área possui um mapeamento. Feito o mapeamento, nós temos que classificar o risco e agir dentro daqueles riscos classificados como iminente para buscar essa remoção. Feito todo esse trabalho, identificada aquela área de risco iminente, se não há uma postura da prefeitura espontânea, nós vamos buscar em juízo. E aí o judiciário quer fazer o mesmo trâmite de novo, quer voltar a fazer mapeamento e não compreende aquela situação de risco iminente e urgente. O caso especificamente da região serrana do Rio, que vitimou centenas de pessoas, vitimou do ponto de vista de morrerem, porque há outras tantas desabrigadas, o caso específico é que aquelas pessoas tiveram, evidentemente, perderam a vida ou perderam suas coisas, mas já viviam em condições precárias, havia problema de saneamento, havia condições precárias de vida. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, porque o Brasil tem dois grandes desafios internacionais com sede aqui no país, que são a Copa do Mundo de 2014 e em 2016, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Eu volto um instante para terminar essa nossa conversa com o promotor de justiça, Murilo Bustamante.